A Petrobras prevê uma série de reduções no preço dos combustíveis. Motoristas e empresários aguardam por uma queda mais significativa no valor dos produtos nas bombas. Sobre essa expectativa, a gente conversa agora com Rodrigo Zingales, que preside a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Rodrigo, como vai? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, amigos da Jovem Pan e ouvintes e telespectadores. Bom, o que se espera até o fim do ano? Porque há uma grande expectativa de novas reduções dos preços dos combustíveis, porque também a pressão internacional vem diminuindo um pouco mais. Será que os preços voltam aos níveis que todos nós conhecíamos já em relação ao preço dos combustíveis, ou esse preço vai continuar sendo inflacionado? Depende do quê? Então, Thiago, eu acho que, na verdade, são grandes fatores que impactam no preço dos combustíveis domésticos, né? O primeiro fator, como bem dito aí, é o preço internacional do barril do petróleo, juntamente com a taxa de câmbio. O que a gente tem visto nas últimas semanas é uma taxa descendente de câmbio e também uma queda no preço internacional do barril. O que isso vai impactar? Isso vai impactar na política de preços da Petrobras, que é a famosa PPI, de forma que a Petrobras, nas próximas semanas, tenda a reduzir o preço que ela pratica para as distribuidoras. Um fator também importante é o etanol anidro utilizado na mistura da gasolina e o biocombustível também estão em queda. Aí a gente tem um outro fator que é a questão da tributação. O governo fez, em julho, com a Lei Complementar 194, as medidas para redução dos tributos. O que aconteceu aqui, e aí é importante a gente destacar especificamente em relação ao óleo diesel, né? O óleo diesel é adquirido muito pelos caminhoneiros. Essa medida tributária, ela praticamente gerou um impacto zero no preço do diesel. Por quê? Porque o preço do diesel da Petrobras, ele estava acima daquele preço médio do PMPF de 60 meses. Então, o que acontece? A alíquota, que na maioria das vezes era abaixo de 18%, ela não impactou no preço do diesel, ou seja, não houve para o diesel a redução do combustível. Inclusive, nós oficiamos o CONFAS para questionar porque, no caso do diesel, não está sendo praticada a média dos 60 meses. Estamos aguardando a resposta. E, para finalizar esse item, o que a gente também tem muita dessa queda da tributação ainda não foi repassado para os postos. Então, as distribuidoras têm um mercado bastante concentrado, então as distribuidoras não repassaram integralmente a redução dos tributos. Então, se as distribuidoras repassarem a integralidade da redução dos tributos, também a expectativa é que caia o preço para os postos e, consequentemente, na bomba. Então, acho que esses 4 fatores, a gente está numa tendência positiva no sentido de redução dos preços, porque está tudo caindo e aí a gente agora está só aguardando que a redução dos tributos sejam repassadas integralmente aos postos e, consequentemente, aos consumidores. Perguntas dos nossos comentaristas, começando por você, Roberto Mota. Bom dia, Rodrigo. Em uma entrevista recente, o senhor alertou para o fato dos postos de gasolina serem obrigados a comprar diesel e gasolina das distribuidoras e da concorrência nesse setor ser bastante limitada. O que, na sua opinião, o que pode ser feito a respeito disso? Excelente pergunta, Mota. O que acontece é o seguinte, hoje, praticamente entre 60% e 70% de toda a oferta de combustível está na mão de 3 grandes distribuidoras que têm contratos de exclusividade com os postos de combustíveis. Então, a primeira posição nossa é a regulamentação desses contratos. Por quê? Esses contratos, eles não trazem um preço de compra para o posto. Então, as distribuidoras hoje estão livres para discriminar preços. Então, o que acontece? Um posto de uma bandeira X acaba pagando mais caro do que o posto da mesma bandeira X. Então, regulamentação dos contratos através de criação de cláusula de preço
onde há uma previsibilidade de quanto o posto vai pagar, é fundamental. Além disso, a transparência nos preços das distribuidoras também é um outro ponto muito importante, porque com transparência, o governo, o Estado, consegue verificar se há ou não essa discriminação. E a discriminação é um fator que acaba gerando o preço para cima. Tanto é que o CAD tem investigações abertas para verificar esse tipo de conduta e a gente espera que essas investigações corram o mais rápido possível. Então, acho que esses dois fatores são importantes para a gente e, claro, garantir maior concorrência no mercado através de cessão de bases de distribuição e incentivos para a introdução de novas distribuidoras no país. Amanda? Rodrigo, bom dia. Sobre o diesel especificamente, queria que você explicasse por que o preço tem demorado mais a cair. Você falou um pouco da redução de tributação, mas o diesel estava um pouco mais de R$4 no início do ano, agora está mais de 7. Mesmo com essas duas reduções feitas pela Petrobras, a tendência é que esses preços caiam mais, porque o diesel continua mais caro que a gasolina e qual a perspectiva para esse curto prazo agora, até o final do ano? Então, essa questão do diesel, Amanda, é um ponto importante que, assim, a Petrobras, ela deixou de investir no refino nos últimos 5, 6 anos, tá? Então, hoje, em termos de diesel, a Petrobras consegue abastecer um pouco menos de 80% de toda a demanda brasileira. Então, a gente precisa o quê? Ter importação de diesel. A Petrobras hoje, ela não tem importado tanto diesel, então essa importação acaba sendo feita por quem? Pelas empresas privadas. Então as empresas privadas estão pagando diesel a preços internacionais. Tudo bem, o preço internacional deu uma queda nas últimas semanas, tá? Mas esse preço internacional de 20% da oferta, né, brasileira acaba gerando o quê? O inflacionamento do preço do diesel. Então, a Petrobras acaba seguindo também o preço internacional do diesel e não fazendo o seu preço de custo. Então, uma outra medida para o diesel cair é a Petrobras assumir essa importação de 20% da demanda brasileira e fazer o preço do diesel, assim como da gasolina, baseado no mix do custo de produção dela mais o preço de importação. E aí a gente acredita que se fosse feita uma política dessa linha, a gente teria hoje uma redução. Então, o preço internacional gira em torno de $100, o preço para o mercado interno poderia chegar em torno de $60, $65 o barril, se adotasse essa política. Então, essa questão do diesel eu impactaria muito, por quê? Porque a Petrobras não está importando, quem está importando mais é o privado, pagando o preço internacional mais alto, e aí acaba inflacionando o preço do diesel. Sim, nosso tempo está quase terminando. Rapidamente, Marcelo, por favor. Bom dia, Rodrigo. Eu queria só que você voltasse a abordar essa questão do refino. Qual é o impacto que isso tem? Porque nós tivemos aí uma série de problemas, né, ligados ao escândalo de corrupção da Petrobras, que afetaram projetos de refinaria, até refinarias em construção. O que isso trouxe de negativo para o setor? Qual o impacto disso? Claramente, a corrupção gerou um problema gravíssimo na Petrobras e no Brasil, né? Então, você teve as ações internacionais, que a Petrobras teve que pagar elevadas indenizações, mas especificamente em relação ao refino, eu entendo que foi uma mudança da política interna da Petrobras. A Petrobras passou a investir mais na exploração do petróleo e deixou o refino um pouco de lado. E aí eu acho que a questão da corrupção pouco teve a ver com isso. Acho que foi muito mais uma decisão estratégica dos acionistas de focar na exploração e extração de petróleo do que propriamente no refino, o que na minha visão, como economista e brasileiro, eu acho que foi um erro, porque o que o brasileiro compra é gasolina e diesel. Então, deveria ter trabalhado para aumentar a oferta de gasolina e diesel para a gente depender menos da gasolina e do diesel importado. Então, essa é a minha opinião como economista, que a Petrobras deveria investir sim em refino. Além disso, o governo deveria trazer condições para que agentes privados pudessem instalar refinarias no país.
Conversamos com Rodrigo Zingales, que preside a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa semana, até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos.